Estamos aqui em mais um episódio dos Bastidores da Paixão e dessa vez a gente tem uma convidada muito especial. Rapaz, não é à toa que a gente, inclusive, seguiu aquela máxima, né, de que os melhores ficam por último, porque essa reta final desse especial do Opina Cash e Paixão de Cristo, né, com o Robinho Pacheco e com o Churuca Pacheco, então você que está acompanhando realmente está vendo que valeu a pena. É mais do que história, né, a ser contada, é a experiência de vida de quem ajudou, né, no processo de construção a essa família, né, que tem esse legado histórico, e ela mais ainda, né, porque ela mexe com algo assim tão delicado e ao mesmo tempo que chama tanta atenção, que é a questão do figurino, que é a Churuca Pacheco. Seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada a vocês por esse Só vou Só aproximar, por favor, por gentileza. microfone. Ficar mais longe? Não, fica pertinho. Ficar bem próximo. Então, é um prazer, muito obrigada por esse convite, obrigada por essa abertura desse trabalho de vocês para o teatro pernambucano, que é muito trabalhoso fazer teatro em Pernambuco, no Brasil inteiro, em Pernambuco mais ainda. Mas graças a Deus estamos 54 anos de paixão e levando com o público, com o elenco, com uma produção maravilhosa de primeiro mundo, né? Então é isso, o que vocês querem? Pois é, são mais de meio século, né? Não é brincadeira, não. Não, eu tô curioso pelo nome. Churuca. Eu nunca vi ninguém. O nome é artístico, meu nome tudo é bem. artístico, né? Porque eu nasci de 7 meses e meu pai e tio Vitor, que é Vitor Moreira, eu nasci em casa e disseram, como ele é pequenininha, Michuruca. Pichotinha. Aí um desses... Aí virou Michuruca e depois Churuca com CH e com o tempo virou Churuca com X. Mas é meu nome artístico. Né? Meu nome de verdade é Geórgia Pacheco, que é o nome que eu amo. Que coisa, pois é. Mas um nome não lindo. consegui emplacar. Eu tentei várias vezes, não consegui. E Geórgia encaixa-se com seu perfil, né? De beleza, de elegância. Imagina. Mas eu acho que Churuca é mais forte. É uma mulher Sim. mais decidida. Aprendi na labuta daquele teatro, né? A gente foi crescendo. Nasci no dia 1º de maio. Dia 5 de maio começou a construção do teatro. Então eu fui engateando junto nos panos, mamãe já fazendo figurino. Não tinha dinheiro, cortava os lençóis, ganhava patrocínio de fábrica, ia buscar uma correria com um jipe, aquele jipe que está na frente do teatro, era o único carro que a gente tinha, e para vir no Recife para resolver as coisas, e quando estava no teatro era para carregar as pedras, né? Mas foi tudo muito gratificante, faria tudo de novo, pelo um sonho de 2 pessoas, né? Então, eles envolveram a família e nós envolvemos já nossos filhos, já estamos envolvendo os netos, e os netos já estão, meus netos todos, minhas 2 filhas foram batizadas dentro do espetáculo. Na Sexta-feira Santa a gente tinha a missa, e na Sexta-feira antes do espetáculo, ensaio geral. Aí tem a missa e sempre minhas filhas foram batizadas, as de Robinho também, já vestida de criança de Jerusalém, depois já seguia para o espetáculo. E meus netos também já foram batizados nesse teatro, né? Então é muito gratificante você fazer parte dessa história, de ver cada pedra subir, o aperreio no final dar tudo certo, que é uma multidão de pessoas nos bastidores, o trabalho de técnico, de atores, de segurança, de alimentação, de limpeza. É um grande elenco para tudo, né? A gente tem que ter uma força e cada um tem seu setor. Eu me envolvi mais, sempre fiquei mais perto de mamãe, não sei se foi pelo ter nascido 7 meses, ela sempre ficou mais junto comigo. E eu via aqueles panos caindo e ela cortando pano a noite inteira e fazendo joias, que é tudo feito lá. A gente não compra nada, é tudo pela equipe que a gente monta, né? Então, quando ela se retirou, eu assumi o figurino e há 9 anos eu passei o figurino para minha assistente, que era Marina Pacheco. Hoje ela está à frente do figurino e eu só fico na coordenação. Estou fazendo uma reforma esse ano dos Soldados Romanos. Era isso que eu ia perguntar, que inclusive tem isso como novidade. É uma das novidades que é um capricho a mais na questão do figurino. Eu desenvolvi, quando me
com 30 anos, eu trabalhava na TV Jornal e engravidei da minha segunda filha e quis dar um tempo para trabalhar correndo, de viajar muito. Antes eu era produtora de música. Aí, quando desenvolvi um trabalho com tecidos de Santa Cruz, escoletes, e foi dando certo. Aí, agora, não, eu sou péssima de data, hein? Não sou que nem Mônica, não. Eu sei que teve um momento que eu fui convidada para fazer O Homem da Meia-Noite. E precisava de uns botões para fazer a roupa do homem. E quando eu vi, minha secretária estava tomando uma cerveja. No fundo da cerveja eu já vi o botão. Que coisa. E criei esse botão e desenvolvi um trabalho em lata. Tirar a lata do lixo, que eu já estava tirando os retalhos. O couro dos meus amigos que trabalham. Jailson Marco trabalha com sapatos, que é um dos maiores sapateiros do Brasil. Faz os sapatos de Carlinhos Brau. Foi ele que levou uma peça. Eu não visto Carlinhos Brau. Tem várias pessoas que vestem, né? E fiz umas peças para ele. E também trouxe Jailson aqui para fazer uma nova para o teatro, quando eu assumi o figurino para ele fazer os sapatos das damas da corte e de alguns personagens, de Pilatos, umas sandálias de Herodíades. Então, a gente tem uma parceria com vários estilistas que os retalhos dele eles mandam para mim. Então, eu trabalho e desenvolvi esse trabalho na lata, que agora estou na captação de imagem. Eu já fiz uma reforma no figurino do balé, dos escravos de Herodes, e vou fazer o do Soldados Romanos, tudo com lata. Vamos interferir a lata nesse trabalho. São adereços, brilhos, aquela parte mais... Não, é lata mesmo. Eu bato a lata e trabalho Sim, com mas eu digo é isso que fica na vestimenta que deu deles, dando a impressão isso, de mais rústico, mais romano, mais de verdade, né? Porque a gente, quando eu fiz esse figurino, que mamãe saiu, a gente vai reformando. Todo ano reforma uma parte. Um ano é Soldados, no outro ano é Herodes, no outro ano é Figurantes. E eu fui tirando também, porque o figurino da mamãe era muito antigo. Ele já estava entrando as câmeras, quando eu assumi, já estava entrando a internet. Então eu vi que o material não tinha uma captação de imagem bacana na câmera, né? Aí eu fiz uma oficina e descobri a fraldinha, que é um tecido super leve, bem barato e que dá uma textura maravilhosa. Até na impressão visual, a impressão né? visual fica muito lindo. E tirei todos os figurantes, eu transformei todo o núcleo do pobre, né? De Jesus para o povo de Jerusalém. Aí dividi couro, fraldinha, pessoal de cesta, que trabalha com cesta, e fiz uns blocos dentro dos figurantes. Então isso deu super certo. Marina continua com essa mesma proposta de fazer o tecido mais leve e mais rústico também. E fiz a reforma do Bacanal de Herodes, que também interferi com o meu crochê. Foi quando Miguel Falabella veio fazer Herodes, eu fazia Herodíades e fazia algumas peças, fazia mais figurino para fora do que para o teatro. Nessa época era a mamãe que era coordenadora do figurino. Eu ajudava, sempre ajudei, né? Sempre fiz as joias, acabamento, bordados, que é tudo à mão mesmo. Eu não tenho nem máquina. E nesse período também atuando como atriz? Como atriz. Eu fazia a Dutra, fiz por 22 anos, aquela mulher apedrejada. Passei para a Marina, que eu engravidei, aí passei para a Marina, ela fez a Dutra, e fiquei fazendo o Bacanal. Aí depois o papai me convidou para ser a Madalena. Eu fui e fiz a última Madalena, porque foi o ano que ele estava vivo, ele me assistiu como Madalena. Quanto mais a gente procura conhecer a história dela, mais a gente fica assim... Aí eu fiz por 2 anos a Madalena. Fiz com Luciano Zaffi e... não lembro qual era o outro Jesus. É tanta gente, mas fiz 2 anos. Acho que foi Luciano e... não lembro não. Mas começou desde lá atrás de Pimentel também? Porque depois de Pimentel isso foi ficando mais dinâmico, né? Eu fui a primeira criança de Jerusalém. Assim, eu nasci em maio, no outro ano teve o espetáculo e eu fui a criança então, de na Jerusalém. encenação da Paixão... A gente já vai no berço, a gente já vai no colo. Aquela criança, bebê, sempre... Foi a minha filha, as filhas de Robinho, os filhos... Sempre aquela criança era
parte da família. Eu queria saber, tem algum figurino que passou mais tempo sem modificar por alguma razão específica? Não, a gente sempre muda até para dar outro visual, tira, bota... O figurino desenho, a pesquisa toda é de Vitor Moreira. Então a gente segue o livro dele, né? Faz pesquisa em filmes, em livros. E Marina foi mais a fundo do que eu mesmo, porque também eu assumi na correria e também as roupas eram muito pesadas. A mamãe trabalhava muito com brim, com tecidos, com veludo. Então quando chovia era muito pesado. E eu via muito que os atores Isso que reclamavam. ele absorve, né? É. A água. Então eu... Deixa eu dar um golinho d'água. Então eu pesquisei tecidos e fui mudando. Agora, assim, a roupa que demora mais a reforma é caifás, anais. Primeiro também é uma coisa que você não pode mudar muito, porque cada pedra daquele colado em um caifás tem um significado. É que nem estrela de coronel, né? Aquele ali Vai são... aumentando a patente, a simboliza... patente, Então, eles eram no colar, anais e caifás. Então, é o que a gente mexe menos, mas o bacanal todo ano tem interferência. Pilates também, a gente já mudou muita coisa. Eu já passei betume quase em toda a Galileia. E o nome desse material que eu trabalho é betume da Judeia. Quando eu descobri, eu fiquei encantada, né? Aí peguei o betume e fui fazendo a festa, porque ele envelhece. É uma espécie de verniz? Ele ou é uma pintura? Petróleo, ele é petróleo que você desenvolve. Mas que fica na superfície da peça mesmo. O dourado vai ficando envelhecido. A lata é prata, ela fica com a cor meia dourada, meia cobre. É bem interessante esse trabalho de figurino. Olha aí, o Petri está puxando algumas cenas. Onde... E Marina já está à frente há 10 anos de figurino. E a gente vai fazendo as reformas. Esse ano... Eu acho que é aqui, ó, não? É esse que está exatamente fazendo o que eu estou fazendo aqui, apontando. Aqui. Ricardo Aí Mourão. faz esse daqui. Esse aí, Ricardo Mourão. Aí, então, esses são os que tem mais detalhes, né? Clica nele todo, que eu acho que deixa logo a... Não. Não, e é baixar a Pilates. imagem pra... É a outra, embaixo mesmo, salvar. Na cena que tem mais detalhes é Herodes, né? É a cena que tem mais gente em cena. Também, às vezes, contribui com a questão de cenário. A sua parte. De figurino? Sim, ou é mais em relação às pessoas mesmo? Não, as pessoas, a gente trabalha para o bem-estar do ator, né? Sim, mas eu digo essa parte de figurino é só as indumentárias, as roupas e não o cenário, né? Não, o cenário já tem outra equipe. A gente se envolve, tem parceria, né? O figurino com a cenografia... Aí o que pode haver pela sua experiência, por exemplo, com tecido, com algum produto, é às vezes uma contribuição de ideias. Claro, tem que ter parceria. A gente tem que ter uma troca muito grande. Iluminação, cenografia e figurino tem que andar de mão dadas, porque senão dá tudo errado. Em relação à vestimenta de Jesus, como é que foi mudando ao decorrer dos anos? A gente vai mudando, vendo que... No começo, a mamãe tinha um manto laranja, bem cheguei, parecia propaganda da Fanta, dizia. E era muito pesado. Então, quando a gente também começou a ver filmes, né? Teve Jesus de... Mel Gibson. E ele usa muito preto, eu trabalho mais com os tons terrosos, eu não consigo trabalhar muito com cor. Eu ando muito de preto, porque eu sou produtora, figurinista, então tem que entrar em qualquer lugar. Para manter essa identidade. E também para provar as peças. Fica mais interessante você estar com a cor mais escura, né? Aí, a pesquisa, o dia a dia, esse tecido mesmo, Marina trouxe de lá, mandou trazer de lá da Índia, da Judeia. Olha, Herodes também, vários. Acho que Herodes e Herodias, né? Lá em cima. Eu tenho que pegar meu óculos. Eu sou bem ruim de ver. É porque
como eu tô aproximando, Aí a imagem vai... não aí fica tão boa. Só se... Aí eu tenho que baixar, literalmente. Eu acho... Tiago... Mas cada imagem que a gente vê, a gente fica com vontade de abrir, porque realmente mostra detalhes Não, porque maravilhosos, diferentes, né? vê a questão visual, quanto as cores, o tecido, Influencia, a né? textura. Herodes mesmo é maravilhoso, esse figurino. Ah, acho que... Aí o sacerdote, Tônico Pereira. Eita, Tonico Pereira, pra mim É, um dos é um meus autores querido. favoritos. Eu Que amo eu vejo ele, na Tonico. internet, ele fala tão gente boa, Gente parece. fina. Conheço Tonico há muitos anos. Ele trabalhava com Luiz Mendonça, que tudo isso começou com tio Lourinho, né, para intimidade. Então, o tio Lourinho foi o primeiro Jesus que escreveu, porque isso que essa história começou como para trazer hóspede para o hotel de vovô e vovó. Né? Então, o espetáculo era na rua, na frente da fonte, na frente da casa dos meus avós, uma fonte de água mineral. Então, Tem o espetáculo essa ideia começou da ali. pousada, desde do comecinho, desde a Gênese, já existia com esse... Eles Era uma tinham espécie de hotel. familiar, né? E esse figurino é maravilhoso. De Herodes de Pilatos. Esse betume é isso, esse envelhecimento no material, aqui em Pilatos. Esse tom, né? Esse tom, cobre. Ah, entendi. Aqui. Entendeu? Mas muito bonito. E as não pode cores. tudo escapar muito nada cuidado, aí de anel, de nada, brinco, não, de relógio. tudo- Não tem como... Os copos também, as taças também são todas trabalhadas, são todas... Tem um cuidado muito bacana. E vamos Sim, então essa passando. ideia do início, que você ia contando, lá do hotel, lá então atrás, eles aí pegavam os movimentava o lençóis, turismo da cidade e ao mesmo tempo tio tinha... Lourinho já ia muito para o Recife, já tinha os amigos do TAP, Que ia trouxe- envolvendo, convidando e Aí foi, envolvendo, aí né? convidou um grupo de jornalistas e amigos, né, e vieram conhecer o espetáculo. E nesse grupo veio papai, e se apaixonou pela galega dos olhos azul, a Agrestina, e roubou, fugiram. Eles foram para Porto Alegre, e quando voltou, minha avó disse que não queria mais fazer o espetáculo. Aí a mamãe disse, se quiser a gente faz. Aí eles toparam. Né? Aí o papai disse, só faria o espetáculo se fosse construir uma cidade para fazer o espetáculo, não fazer na vila. Aí ficaram, foi embora, ele já estava morando no Recife, ele escondido, vendeu o carro, vendeu umas joias dela, mandou ela para conhecer a mãe dele, quer dizer, ela já conhecia, para levar as netas, que era eu e Nena Pacheco, só tinha nós duas na época, e fomos para Santa Maria. Conheceu, nem lembro que eu acho que tinha 2 anos, 3 anos. E ele começou, quando ela voltou, ele já tinha vendido até a casa. Nossa. E comprou Tá de disposto, de determinado, material, né? E foi um sonho de pedra, e foi uma labuta, mas muito gratificante, que eles envolveram a vila inteira, né? Cada morador dali faz parte daquela família de pedra, de cuidado, de amor. Todo mundo ama, porque vieram os avós, depois vieram os filhos, agora já estão os netos, desde o menino que abre o portão até a direção, a presidência, que é Robinho, que está envolvido com essa história e vai chegando. Aí Robinho casou, veio Tânia, aí os filhos deles, que hoje Robinho, filho, é o vice-presidente, está sendo preparado para ser o presidente. Tânia coordena a parte de cozinha, como a mamãe fazia. Eu e Marina já assumiu o meu figurino, eu assumi no lugar de mamãe, ela já assumiu o figurino. Minhas filhas trabalham na produção. E assim a gente vai. Os netos já estão fazendo, começaram como bebê, já fizeram as crianças, já estão fazendo transeúnico, já estão maiores. E assim a gente vai levando, cada um carregando uma pedra de amor, de carinho, respeito à arte, respeito aos atores, um elenco maravilhoso, que é o nosso elenco pernambucano. A gente traz o elenco de fora, começou, né, com a saída de Pimentel, entrou Fábio Assunção, que estava no auge da novela, do Rei do Gado, e a gente tinha feito uma produção com Xuxa, um videoclipe. E eu conheci Marlene Matos, né? Ela veio com Xuxa, fez um especial de Natal, eu acho. Era uma música de Natal.
Então... Aí, no caso, essa música de Natal foi gravado foi lá? Foi gravada lá, dentro do teatro. Aí, quando eu viu que tinha que fazer uma mudança de elenco, de alguma coisa, porque estava caindo muito o público. Era distante, é um tema só, único, e estava numa crise o Brasil inteiro, né? E aí precisava de um atrativo a mais, né? Algo que desse um... Aí foi quando a gente viu que tinha Fábio, que estava muito no auge da carreira, e Marlene passou o telefone de Antônio Fagundes, que trabalhava com ele, era o pai dele na novela, e Antônio Fagundes já tinha vindo fazer o Alta Compadecida, já tinha feito uma amizade com mamãe e papai, e deu o telefone de Fábio e Fábio veio. Então foi uma coisa... Porque as gravações foram aqui, naquela área de Brejo, a gravação do alto de Alta Compadecida foi no Brejo Amadeus, do Jorge Jonas, né, em 60. Que tanto tempo depois vai ter agora a continuação, né? Não sei se você já ouviu falar. É muito bom. Viu rapidinho. Eu vi inicialmente, eu achava que era mentira. Não, isso é vírus. Será? Não, acho que não. Eu vi a chamada. Não, mas foi verdade mesmo. Não, foi verdade. É que saiu no TikTok. Aí eu vi os dois atores falando. Tão velhos. Né? Então acredito. 2 atores maravilhosos, né? Matheus é lindo. Então é isso. E todo dia não para o trabalho ali. A cidade nunca fica pronta. É, mesmo depois do espetáculo. Dá uma paradinha, descanso, recomeça, né? Outras... E tem a pousada, né? Em 2000 e pouco a gente conseguiu abrir uma pousada, porque só o teatro, só o espetáculo não segurava a folha, o dia a dia do teatro. Então, a gente já tinha os quartos e também só abria uma vez no ano. Quando abria já era uma confusão, porque chove, fica muito sol, aí muita goteira. Então, se você tendo a manutenção e tendo pessoas para pagar, então conseguimos fazer papai ceder para fazer a pousada. E foi uma ideia maravilhosa, porque quem se hospeda também participa do dia a dia do ator, toma um banho de piscina com o ator, almoço todo mundo junto. E tem uma harmonia, e tem como tirar o custo da base do funcionário de dentro da pousada, que a gente chama Oásis. Que a pousada, quando dividiu, ficou a parte do teatro, no pátio, e a pousada ficou onde era nossa moradia, a morada da mamãe, do papai, da gente. E tinha uma lavanderia, já tiraram e fez uma piscina. E assim foi construindo, e hoje está um espaço maravilhoso. E que em outros períodos, né, como Natal... ou outras épocas do ano, como aquele acho que é julho, né, que tem um evento da cavalgada. Não funciona o ano inteiro, né? Aí tem Sim, e esses outros, pontualmente esses outros períodos ainda movimenta mais. E fora de época desses eventos, se você quiser conhecer, né, e se hospeda porque funciona, como ela falou. Né, tem um jantar temático, as pessoas se vestem de romanos e vão ao jantar, que é na ceia antiga. Porque como o espetáculo, papai construiu cenários e tinha uma volta. O primeiro é o sermão, o público entrava já para o sermão. O segundo, o templo, o terceiro, a ceia. E a ceia tinha que voltar para cima, vir para cima do alto. Voltava bem para perto da entrada do público. Então isso dava uma correria e tinha muito acidente. Então ele tinha um cenário de Caifás, ele ampliou o cenário de Caifás, derrubou e reorganizou. E fez a ceia para o espetáculo correr numa sequência só. Para não ter essa ida e volta do público, para não acontecer acidente. Então o espetáculo começa, o público entra, também mudamos a entrada do público. O público hoje em dia entra pela entrada do teatro, pelo primeiro portal, né? E vai seguindo um caminho que vai, e você já vai conhecendo, já vai passando pelo Palácio de Pilatos, pelo o escritório, vendo um restaurante, que a gente tem um restaurante, tem um ar livre, que é o Pareião, e tem um restaurante do teatro que é todo de vidro. Então, os atores, quando o público sai, os atores estão jantando, as pessoas também veem. É bem legal, tem uma coisa a mais. E ficam os soldados romanos também na frente, vestidos. E quando começa o espetáculo, cada um se posiciona no seu lugar, né? Então é bem interessante essa entrada do público, passando por dentro do teatro, indo até o sermão. Aí depois segue uma direção só e vai até a ressurreição, que é um cenário único, que vai Judas, crucificação, ressurreição.
É tudo um cenário só, essa cena. E tem uma hora de troca de roupa de Jesus, que quando ele sai no cortejo, né, ele entra no túnel para ser benzido e fecha o túmulo, né? E tem aquela hora, você tem 1 minuto e 2 segundos para lavar aquele Jesus, tirar aquele sangue. Em seguida já... logo em seguida ele ressuscitar ele todo branco. Ressuscitando. Então você não pode ter uma roupa branca com ele com sangue. Então a gente fica 3 pessoas, uma com o vestido já montado. Olha aí, que coisa. Eu dando banho no Jesus, eu dou da cintura para cima, e outra pessoa das pernas, limpando as pernas. É a passagem de um cavalo. O cavalo sai lá de trás do Calvário e passa. Quando ele Isso é muito interessante, está sendo explicado assim, porque como Cristo aparece lá distante, né, com todo aquele gelo seco, luz e tal, e o Cristo está lá, poderia ser outro ator. Que fosse semelhante ao que está fazendo o papel, até para poder ficar mais confortável, dar mais tempo. Mas para manter a originalidade, né? E o ator não vai chegar no final, ele ter essa cena que onde fica tudo focado, ele querer ter isso roubado por... No primeiro ano do túmulo, tinha a cena de Jesus, ele saía do túmulo, né? Ele era lavado ali atrás, fechava a porta do túmulo, e ele já via, a Madalena vinha, que eu fazia a Madalena, ela vinha... Esse eu acho que foi da minha época, de quando eu assisti a primeira vez. Ela vinha e encontrava Jesus no meio da plateia, né? E aí eu chamava o povo e a Nossa Senhora para encontrar o Jesus. Aí ele subia e ressuscitava. Hoje não, ele já vai lá em cima. Ele aparece lá, né? Tem a cena das mulheres, de Madalena procurando o corpo, e ele já aparece na ressurreição, já aparece lá em cima. Mas pro ator ele não vai querer depois trabalhar, apanhar, correr, sofrer, chorar. Porque aquilo ali, você sai de uma cena daquela toda se tremendo. Porque é muita emoção. Além da energia, né, daquele momento de morte, de maldade, e você está ali naquela cruz, e às vezes acontece, de Heriberto Leão mesmo, quando fez o Jesus, ele achou, quando o rapaz bateu o martelo na mão, ele achou que tinha machucado ele, e a ferramenta é bem enferrujada, né? E não bateu, mas ele, não, eu quero uma... Lá eu estava atrás, fazendo a Madalena, não foi Madalena, eu fazia a coordenação, mas eu ficava em cena. Ele disse, eu quero tomar um tetânico, eu não subo na cruz, você está morto. Vamos embora, sobe essa cruz. E ele, não vai. Eu disse, calma, quando você descer da cruz, você vai ter uma pessoa aqui. Vai, sobe a cruz. E ele, eu não vou morrer. Eu disse, você vai morrer, meu amor, suba a cruz. Aí subiu Jesus, e ele, eu vou morrer de verdade. Eu disse, vai não, nego, vai embora, mata esse homem, pelo amor de Deus. Quando ele desceu nisso, eu já passei um rádio pedindo a enfermeira para vir para o cenário, aplicou a injeção e ele ressuscitou. Mas isso tudo tem também... Tem uns perrengues entre uma cena e outra. Se mais um pouquinho, esse mesmo que eu morro, eu ressuscito. Eu não vou morrer. Você vai morrer, não de tétano. Você vai morrer porque tem a cena que tem que fazer, né? Mas é muito bom também. Eu queria saber da questão da cena. Sempre foi essas mesmas cenas ou ao decorrer do tempo foi mudando, acrescentando ou... Mudou bastante. O espetáculo tinha quase 3h15, então era muito cansativo, porque as pessoas, a maioria vai e volta, né, do público. Então teve que diminuir. E aquela movimentação toda, a pé correndo para um lado e para o outro. Chega cedo, né? Você sai de casa de manhã, você tem que sair de casa assim, no máximo 7 horas da manhã, né? Porque eles também querem passar na feira de Caruaru, também querem fazer um roteiro bacana. E antigamente não tinha nem esses ônibus todos, né? Que hoje, graças a Deus, tem esse apoio de empresas, as pessoas vêm com mais conforto, van. Né? Antigamente não tinha essa estrada bacana que tem, não tinha essa, né? Então era bem cansativo. Então tirou o Caifás, esse cenário de Caifás, e juntou o texto, porque ele ficou uma parte do texto de Caifás, ficou no templo e em Herodes. Papai dividiu o texto de Caifás, que era uma cena dele, né, que até aparecia Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ele ficava na escadaria,
Então, essa cena de Caifás foi retirada e o texto de Caifás foi colocado no templo e um pedaço em Herodes. Então, e diminui, aí eu acho que uns 20 a 30 minutos essa cena. Otimiza, né? Aí fica mais legal. E hoje o espetáculo hoje é muito pleno, muito... É um cinema, parece um filme, né? Antigamente era correria, não sei o quê, corre para lá, corre para cá. E tinha, não sei se era de falta de experiência, também o terreno, ele muita fez muita poeira, reforma, muita né? terra. Chuva, ficava muita lama. Hoje em dia não, tem um trabalho, a gente já começou há um mês, Robinho está lá com a equipe toda, com um caminhão de areia que vai passando, todo dia passa o caminhão com água e depois passa uma máquina de 2 horas da tarde entre essa máquina que passa em todo o cenário não, na plateia, né? E uma boa parte também já está com pedra, a parte de Pilatos toda já está coberta de pedra, que é um projeto que a gente quer fazer que todo o teatro, toda a plateia seja com um piso de pedra, mais né? adequado, né? A gente tem uma meia-lua, em cada cenário a gente tem uma meia-lua, mas a gente quer ir até onde tiver gente, até 8 mil, 10 mil pessoas, que esteja todo mundo confortável, né? Porque alguns ficam sem melar de lama. Mas que nem tem muito. Hoje em dia não tem mais mesmo, assim, a coisa bem profissional, bem tranquilo. A gente tem uma equipe de cadeirantes, que coordena toda a parte de cadeirantes, que leva as pessoas para assistir. Tem isolamento, só começa a cena quando todas as pessoas estão acomodadas em frente ao cenário. Então não tem problema nenhum de acidente, de nada. As pessoas passam mal porque comem muito no caminho, tem queda de pressão, enjoa, mas não por acidente no local do espetáculo, né? Nesses casos, a Paixão, a Sociedade Teatral, providencia também, além da questão da segurança, né, com as parcerias com o governo do estado, a Polícia Militar, equipe de saúde. Equipe de saúde. A gente tem posto. Tem um posto direto lá, com os médicos vão daqui. E a gente tem uma equipe que fica direto no teatro. Até para atender a gente, os hóspedes também. Independente do horário do espetáculo em relação ao público, mas também para o próprio elenco. A gente tem nos Palácios Harmoneus, que é onde era a escola, o grupo escolar, foi um dos primeiros cenários que foram construídos para ter a verba de escola e a gente estudar também, né? Então, para construir esse cenário, que é um cenário no meio do teatro, ele não funciona como cenário para o espetáculo. Para se utilizar, não? Ele é um cenário para apoio. Ele tem a lanchonete, ele tem o posto de saúde, a sala de imprensa, a sala de achados e perdidos. E um apoio de polícia também. Então, a gente tem esse lugar que toma conta de tudo que for perdido, entrega lá, que a gente tem uma pessoa que vai anunciar na torre de som. Então, quando acaba o espetáculo também, se você perder uma caneta, sua caneta vai estar guardada. E uma curiosidade, a gente não percebe, pode até ter, né, acho até que por conta do grande volume de pessoas, possivelmente tem, mas também não se tem registro de algo assim que seja realmente relevante em relação à insegurança, né? Por exemplo, de haver discussão, briga, de repente alguém esfaqueou alguém e tal. É um espetáculo mais tranquilo de se coordenar. Assim, a segurança, na realidade, está presente para realmente garantir que nada de pior possa acontecer. Uma equipe bem bacana, que foi o Coronel Dilson, que ficou lá por, acho, 30 anos. E há 2 anos atrás que assumiu foi Nena Pacheco, que trabalha com segurança, né? E a gente, mesmo que o coordenador se retirar, a equipe é a mesma, só muda o coordenador. Então a equipe já conhece tudo, já tem como fazer a segurança. Tem coisa mais chata de vender ingresso lá fora. Sim. Mas nada de roubar celular, de roubar... No comecinho a gente tinha uns problemas, mas agora, hoje em dia, mais não. E na questão do texto? O texto sempre foi o mesmo? Tiveram alguma alteração? Não, o texto é o texto original de Plínio Pacheco. É o texto dele.
Não tem alteração nenhuma. Assim, tiraram alguma coisa. Assim, quando eu assumi, ele me chamou para fazer Madalena, a Madalena não tinha texto. Mas na peça dele tinha um texto de Madalena. Aí eu disse, não, eu vou entrar para fazer, mas não vou entrar muda, não. Não vou engolir a muda, eu quero falar. Aí ele pegou o texto da Madalena e incluiu no espetáculo, porque a Madalena não só falava no final. Eu vi o Senhor, Jesus vive. Ela só falava lá no finalzinho. E quando eu assumi, eu disse, não, eu quero falar no encontro. O homem que eu segui, que transformou minha vida, eu vou ver morrer calada, eu tenho que falar. Então é um texto lindo, que ela pede para ele, põe os olhos em mim, ó Jesus, tem piedade de mim, dará poder a teu servo e salva o filho da tua escrava. Na hora da minha angústia, salva a minha alma. É uma coisa assim. Faz muito tempo, mas é bem lindo o texto. Aí depois vem Maria, e ela volta, né, porque quem ela era uma mulher tão poderosa que diz que é uma das apóstolas, eu acredito. Eu li muita coisa sobre Madalena, sou discípula dela, amo. E é bem bacana, a gente tem um trabalho de envolvimento de tudo, né, do ator que chega bem inexperiente, realmente o pessoal que vem do Rio, a gente tem que ter uma atenção maior, porque cai de paraquedas, né? Assim, quando eles vêm na captação de imagens, eles ficam completamente desequilibrados, sai. E tem uns que não conseguem se restabelecer. Se restabelecer, é. Luciano Zafir mesmo é uma pessoa que todo ano ele quer vir. Não, Luciano, não é festa, não. Aqui tem que ter. Ele já fez Jesus 2 vezes, agora fez Herodes, fez Pilatos. Eu disse, não tem mais papel não, se agora você tem que ficar velhinho para vir fazer Caifás. Não é? Tem que esperar. Mas é muito legal a reação deles e a troca com o elenco pernambucano, que, assim, sabe que tem um bom elenco, mas quando eles veem que o Miguel Falabella, quando foi fazer Pilatos, ele viu o Caifás e o Anás, que vai para cima dele, voltou assim, ia caindo da escadaria. Olhou para mim e disse, que elenco é esse? Eu disse, é o que tem para você, meu amor, vai estudar. Vai, porque aqui não tem pareia, não. O elenco pernambucano dá show. Então vocês têm que estudar bastante e entrar. E no final tudo dá certo. Por falar em show, vamos lá dar uma volta, reforçando que você que está assistindo, dá o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo, compartilha, né, indicando o programa de hoje para outras pessoas. Sim. E também acessando o blog, você vai ter acesso direto ao site da Paixão de Cristo, inclusive comprar o seu ingresso se você ainda não comprou. Lá tem todo o histórico, os personagens. Olha, Heriberto Leão. Eu amo o Heriberto. Parceiro. E também... O Nelson é maravilhoso. Conheci agora, né, na captação de imagem. O Jesus é um encanto. Todo o elenco maravilhoso. Graças a Deus, a gente tem sorte com o elenco. E também lá pelo blog você tem acesso ao Insta da Casa Casting, né? Esse ambiente confortável, moderno e que desenvolve um trabalho muito, já bem reconhecido, né? Profissional aqui na cidade. Ideal para você fazer todo tipo de produção. E está em expansão. A gente já pode contar sobre a expansão? Não, ainda não, né? Não, aí pode. Mas está chegando aí. Próximo episódio. A gente até pode mostrar, explicar melhor isso aí. No próximo episódio a gente fala. Além do CasaCast filial lá do shopping, né? Que no caso são 2 estúdios amplos e diferentes. O daqui está passando por uma reforma. Logo você vai estar sabendo mais sobre isso. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, antes da gente passar para o último bloco, para o final, justamente nessa matéria que foi o ano passado, 2022, quando no próprio blog mas repercutiu na imprensa nacional, que era o fato da moda carnavalesca lá do Rio de Janeiro, alguns artesãos daqui de Pernambuco que estavam introduzindo isso. Ela até comentou que contribuiu também, né, com a questão da roupa lá do Carlinhos Brown, não é isso? Mas como foi aí essa experiência junto com... Aí teve Tony Garrido, a própria Fafá de Belém,
Foi um contrato, foi uma parceria? Esse evento acontece todo ano, assim, terceiro ano, que é uma... E você estava lá porque você morou um bom período no Rio de Janeiro também. Eu morei no Rio, mas eu era produtora de música, eu trabalhava com MPB4 na época. Aí vim embora e me envolvi com uma mãe, já estava fazendo fantasias, eu comecei a desfilar e fazer as fantasias com ela. E comecei a trabalhar na TV Jornal e me envolvi. E foi ficando por aqui. Mas aí ficou eu fiz o Almério, né, que é daqui. Almério, eu vesti ele para o Rock in Rio. Fiz o figurino dele e fiz o figurino dos bailarinos do Grande Encontro, de Alceu, Elba e Geraldinho. Aí na plateia, quando o Almério estava cantando, eu toda me tremendo, que eu não acreditava que eu estava com aquele figurino ali no Rock in Rio. Uma pessoa gritou na plateia, que figurino é esse? Eu disse, fui eu que fiz. A mulher nem olhou para mim e disse, imagina. Oxe, essa mulher toda lá, cansada, que está sido um pique. Esse figurino dos bailarinos fecharam comigo uma semana. Eu levei as malhas todas molhadas ainda para o Rio. Fui acabar o figurino dentro do camarim do Rock in Rio. O show rolando e eu lá dentro fazendo crochê. Um inferno. Mas deu certo. No final tudo dá certo, é impressionante. Aí essa moça é Rita Fernandes, que é jornalista da Globo News e é a coordenadora dos blocos de ruas do Rio de Janeiro. Da Associação de Blocos de Rua, ela é presidente. E ela fez um projeto maravilhoso, que fez um encontro de carnavais de todo o Brasil. De Pernambuco, Maranhão, Recife, Olinda, São Paulo, Salvador. E fez uma feira. Cada artista levava seu trabalho durante o dia. E à noite tinha uma grande festa com grandes artistas. Martinalha, Roberta Sá, Martinho da Vila, Geraldo Azevedo. E eu fui convidada por ela para fazer esse evento. E foi super bacana. E é um evento que une todos os carnavais, né? Todas as tribos. E ficamos bem amigas. E sempre, quando eu não posso ir, minhas peças vão. Né? Esse ano mesmo eu não fui, o ano passado, por causa da pandemia e tudo mais, mas minhas peças estavam lá. E o ano que vem eu quero ir. E brilhou tanto quanto, né? Porque realmente a imprensa deu esse destaque fruto do trabalho. Uma semana de festa. Tão delicado e tão bem feito. Ela começou a fazer na Casa França Brasil, que foi um lugar lindo, um lugar no centro do Rio. São 10 dias de festa. Durante o dia tem oficinas, e eu dei oficina do meu trabalho de lata, né? Cada artista convidado dá uma oficina, você é convidado para fazer isso, e à noite tem a festa. E é bem legal. Agora, esse ano ela mudou, ano passado ela não conseguiu, a Casa França está com problema de piso, uma coisa assim, sei que ela teve que mudar, faltando 2 dias para o evento, e foi para o Monte Líbano, que é ali na Lagoa. Então também é um lugar maravilhoso e essa festa encanta muita gente. E vai à noite, assim, os shows é Elba Ramalho, Alceu, Tony Garrido, Carlinhos Brau, é só gente massa. Aí é bem bom. Essa questão do figurino, principalmente você que lida com cinema, com produção, a gente assistindo o filme, muitas vezes a gente percebe, o cenário pode ser legal, né? O elenco também, mas a gente começa a dar um certo descrédito quando percebe na roupa, que ali a coisa está um pouco fora. Naquela época era assim. Será que era? O sapato era daquele jeito? Eu acho que não. Isso aí aí realmente tem que estar tudo muito bem detalhado. E lá, gente, aqui e todos os figurinos. Eu trabalhei muito também com dança. Figurino para dança, que é completamente diferente de figurino para teatro. Já fiz a parte do figurino da Lua Me Disse, da novela de Miguel Falabella. Fiz Maria Moura, o filme, com Maitê Proença, com Dira Paz. Eu fiz o figurino junto com Celinha do Cariri. Eu fiz toda a parte de pesquisa e adereços. E criei o figurino junto com Celinha, e ela fez a parte de tecido. E a gente tem que ter experiência e pesquisa, estudar muito. Não é só vou fazer. Claro que quando você é convidado, eu começo logo a cair as peças na minha cabeça. Mas aí eu tenho que sentar, ler o texto, ver onde vai se passar, ver a locação de filmagem, ver
tudo, o bem-estar do ator, né? Porque se o ator tiver com a roupa que não esteja bacana, ele vai pesar para ele, pesa na sua interpretação, se estiver apertada, se estiver caindo, tudo você tem que saber colocar no lugar certo, na hora certa. É muita responsabilidade. E você, quando veste, assim, a Ana Beatriz Nogueira, ela veio fazer Maria Moura. E eu fiz uma pesquisa, né, em cima do memorial. Quando ela vestiu, ela chegou com um vestidinho lá no meu ateliê, uma roupinha, uma menina. Quando ela vestiu a bota, que era de Jailson, a roupa, que o teu chapéu envelhecido, quando ela levantou, o personagem... eu caí no choro. Ela também, quando ela se olhou no espelho, eu disse, gente, Maria Moura chegou. Você sente o personagem, quando o ator é bom, você, quando ela levanta, incorpora já entra em cena, entendeu? O figurino é muito importante num espetáculo, é uma coisa impressionante. Tudo é importante, a cenografia, os efeitos especiais, a maquiagem, né? É uma bola, todo mundo tá um monte de formiguinha indo na hora certa. 1h30 já começa a maquiagem de escravos, depois vem para as mulheres da corte, depois entra o elenco principal, depois entra... E você, quando dá 15 para as 6, está todo mundo em cena. Começou o Herodes, o sermão, mas as pessoas de Herodes já tem que estar indo para Herodes para ficar lá esperando sua hora, começar a vestir. Então tem que ter equipe para todos os cenários, porque a gente tem o cenário principal, que é onde guarda o figurino, que é no templo. Nos bastidores do templo tem todo o figurino, todo o acervo de figurino. Hoje até já está todas as pesquisas, todo o material de Vitor Moreira. Está lá, a gente vai fazer o memorial dele, mas como ele faleceu ano passado, não teve tempo ainda para montar uma sala, um lugar bacana, né, que ele merece. Mas a gente fez um cantinho, Marina fez um cantinho, pesquisando, tem uma pessoa montando, fazendo todo o levantamento do trabalho dele, para dar continuidade. E a gente também tem um lugar para pesquisar, né? Mas mesmo essa pesquisa que a gente vê nele, a gente também tem que ir em filmes, em livros, e abrir para o mundo, né? Assistir muita coisa. Eu passo o ano assistindo os filmes bacanas e que identificam o seu figurino. E cada figurino que você é contratado, você tem que pesquisar. Esse de Maria Moura foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, da transformação da Ana Beatriz no filme, né? Muito Mas bom. é isso. Né, Patrick? A gente vai ter que acabar, porque o tempo já bateu. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Como diz Pôncio Pilatos. Infelizmente o tempo acabou. Mas fica uma gratidão muito grande, né? Assim, não só a família, eu acho que não é só o Pernambuco que agradece, o país agradece, né? Por tudo que vocês tornaram possível, por tudo aquilo que o pai da arte tornou possível através de vocês, né? Porque todos ali, como você falou, todos têm o seu valor de importância e todos são artistas, né? Desde a quem dirige, quem executa, quem ilumina, quem bateu a pedrinha, né? Quem está ali executando a limpeza, não só a limpeza durante o espetáculo, mas a preservação, né, do ambiente durante todo o ano. Então fica mesmo essa gratidão da gente, né? E que o Pai do Cristo da Paixão possa permanecer mantendo você assim, com essa saúde, com essa beleza e essa elegância, né, que chama a atenção, que nos encanta, e ao mesmo tempo a simplicidade, e seja cada vez mais bem sucedida nessa arte, né, de encantar nossos olhos com figurinos tão belos. Obrigada a vocês por abrir esse espaço para a gente. E espero todo mundo lá no Paixão de Cristo esse ano, vai estar lindo, um elenco maravilhoso. A volta de Heriberto, que é como se fosse um filho meu, a gente tem um carinho muito grande. Ele foi convidado, a gente se conheceu em Aparecida, ele foi fazer Noite Feliz, e daí em diante a gente nunca se perdeu, a gente está sempre em contato, e vai ser muito emocionante. Não perca, Paixão de Cristo esse ano vai estar muito lindo, figurino lindo, iluminação linda, som, cuidado, o teatro está ficando muito bacana, e espero todos vocês lá. Obrigada. Muito bom. Então, até a próxima. Tchau.